Olá, está no ar a Agenda Cultural. A Arena Jovelina Pérola Negra recebe o espetáculo Homens, Santos e Desertores, do dramaturgo Mário Bortolotto. A peça, dirigida por Ernesto Piccolo, conta a história do encontro entre um jovem estudante e um homem mais velho, que se identificam e passam a compartilhar suas referências musicais e literárias. A apresentação acontece neste sábado, às 7 da noite, e tem entrada gratuita. A arena fica na Praça Enio, na Pavuna. O apanhador no campo de centeio. Mantenha-o sempre perto de você. Recorra a ele sempre que necessário. Um manual de primeiros socorros? Algo assim. A Casa de Cultura de Piraí está de portas abertas com a exposição Fazendo Arte na Escola. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias de Cultura e Educação e exibe trabalhos artísticos feitos por alunos das escolas municipais de Piraí. A mostra pode ser vista até o dia 5 de abril, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, e sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 2 da tarde. O guitarrista norte-americano Marty Friedman finaliza sua turnê pelo Brasil em Barra Mansa, com um show histórico no Corredor Cultural. A apresentação é gratuita e acontece na próxima terça-feira, dia 31 de março, a partir das 8 da noite. A abertura do evento musical é com Carlos Magno. O Corredor Cultural fica na Rua Custódio Ferreira Leite, no centro, em frente ao Parque Centenário. A segunda edição do Festival Dois Pontos entra no seu último final de semana com 6 atrações na programação. O destaque do evento, que promove o intercâmbio cultural entre Brasil e Argentina, fica com a adaptação de Otelo, feito pelo diretor argentino Gabriel Chamé Buendia. O festival acontece sexta, sábado e domingo, a partir das 8 da noite. Os ingressos custam R$10, com a opção de meia entrada a 5. As apresentações acontecem em 6 espaços culturais municipais e no Galpão da Gamboa. Confira a programação completa no site www.doispontos.arte.br. A cidade maravilhosa do século XIX, na visão de um artista francês. A exposição O Rio de Janeiro de Debré desembarcou no Centro Cultural dos Correios e eu fui até lá conferir. Um Rio de Janeiro antigo, um rio da época da colonização portuguesa e da escravidão, retratado pelo artista Jean-Baptiste Debré. 120 obras do francês que morou no Rio entre os anos de 1816 e 1831 podem ser vistas em uma exposição no Centro Cultural dos Correios. A mostra O Rio de Janeiro de Debré integra as comemorações pelos 450 anos da cidade. A gente se pergunta por que Debré, um pintor francês já estabelecido, teria aceitado vir, a esse mundo novo, desconhecido para ele. 2 motivos o levaram a aceitar essa proposta. O primeiro, de ordem político, institucional, que ele tinha sido um pintor identificado com Napoleão Bonaparte. Pintou vários quadros glorificando as campanhas militares de Napoleão. Com a derrota de Napoleão, ele ficou numa situação difícil política na França. Em segundo lugar, um motivo pessoal, que tinha sido a morte de seu único filho aos 19 anos de idade. Tudo isso fez com que Debré viesse nessa aventura no Novo Mundo. As pinturas retratam o cotidiano da vida dos então 100.000 habitantes do Rio e da corte portuguesa, que chegou na cidade em 1808. A paisagem carioca, os costumes, festejos populares são mostrados de forma tão minuciosa pelo artista que, em alguns momentos, o visitante precisa usar lente de aumento para não perder nenhum detalhe. Aqui o Debré retrata e mostra
dá para você mais ou menos associar, puxa, naquela época as pessoas, os africanos, faziam barbas, iam para a rua, vendiam cocados, como a gente vê os camelôs de hoje em dia, né? Então, isso é muito importante, seria também muito importante para que fosse mais abrangente e que atingisse a maioria das pessoas, principalmente em escolas, pessoas que vêm para o Rio de Janeiro, que desconhecem totalmente a história do Brasil, que está justamente na cidade do Rio de Janeiro, que além de ser uma cidade maravilhosa, é a única cidade do Novo Mundo que teve uma família imperial morando. Debré foi o pintor oficial da corte e testemunhou parte da história do Brasil, como a aclamação de João VI e Dom Pedro I, a chegada da primeira imperatriz brasileira, Dona Leopoldina, e a aclamação do imperador menino Dom Pedro II, com 6 anos de idade. Uma sala é dedicada para retratar a escravidão. Além do açoite em praça pública, o artista mostrou também a movimentação do mercado de consumo pelos escravos. Através da sua arte, Debré foi o responsável por apresentar o Brasil para a Europa, mas sua importância também se deu aqui no país. Afinal, há muitos anos, os livros didáticos de história do Brasil são ilustrados com as figuras do artista. Debré é o responsável, né, por nós termos o nosso passado da época de transição entre um período colonial para o de nação independente, moldado pela representação que ele fez, né? Com a vinda dos desenhos de Debré para o Brasil na década de 40, né, que colecionadores brasileiros começaram a importar, essas imagens se popularizaram, alcançaram livros de história, didáticos, livros acadêmicos, reportagens de jornal, e hoje em dia eu acho que não existe um brasileiro que não tenha o passado dessa época moldado por essa representação que fez Debré do nosso passado. A exposição O Rio de Debré fica no Centro Cultural dos Correios até o dia 3 de maio, com visitação de terça a domingo, do meio-dia às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. A Agenda Cultural termina aqui. Para rever a programação, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Até semana que vem com mais dicas para você.